Muito boa noite, internautas. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciamos o programa Chamando Vencedores. Nosso encontro aqui é semanal, todas as terças, às 18 horas e 30 minutos. Nosso programa é bastante rápido, em torno de 20 minutos. Então, te convidamos, você que nos acompanha aí, seja ao vivo ou vídeo postado na TV Jaguari, a nos acompanhar até o final do programa, cerca de 20 minutos. Nossas reuniões são aos sábados, às 20 horas, e aos domingos, 9 horas da manhã. Nosso local de reunião é lá na rua 22 de abril, número 47, no Jardim Planalto. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante comum, acerca de uma pergunta que é bastante comum entre os cristãos. Quando vamos ter comunhão com alguém que não se reúne conosco, um irmão em Cristo, logo vem essa pergunta de imediato: de que igreja você é? Todos nós temos recebido bastante essa pergunta, né? Só que essa pergunta nos incomoda. Nós que nos reunimos nesta base local da igreja, nós que cremos que a igreja é única, é um só corpo, e nos reunimos nesta base e damos esse testemunho, às vezes incomoda o nosso espírito, tá? Nos incomoda por quê? Porque a pergunta que vem, de acordo com a palavra de Deus, nós vemos que não faz sentido. Por quê? A igreja, a palavra igreja, ela não é encontrada no Velho Testamento. E no Novo Testamento, a primeira vez que é citada essa palavra está em Mateus, capítulo 16, quando o Senhor Jesus revelou a igreja aos seus discípulos. E nesse capítulo nós vemos já alguns pontos importantes sobre esse assunto. O Senhor com os discípulos estavam vivendo em Jerusalém. Os discípulos todos estavam em Jerusalém. E já naquela ocasião havia muitas religiões em Jerusalém, né? E religiões fortíssimas, né? E o Senhor, quando vai falar da igreja, ele chama para fora de Jerusalém os seus discípulos e leva para um lugar isolado, separado, né? Imune àquela influência religiosa que estava em Jerusalém. Esse local é Cesareia de Filipe. E ali então ele começa a revelar a igreja, começa a falar da igreja. E então ele pergunta a seus discípulos, nesse capítulo 16 de Mateus: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, ele estava dizendo o que o povo diz sobre mim, quem sou eu? E então Pedro tomou a frente e começou a falar ao Senhor: uns dizem que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é profeta, né? E aí cada um fala uma coisa. E então o Senhor perguntou novamente: mas e vocês? Vocês que estão comigo há tanto tempo, quem dizeis que eu sou? E então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, respondeu ao Senhor: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor responde: muito bem, Simão. Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, quem revela Cristo, quem revela a pessoa do Senhor como um Salvador seu, é Deus. E Ele mesmo disse, depois na sequência, que Ele fala: sobre este fundamento, sobre esta rocha, sobre esta verdade, edificarei a minha igreja. Outro ponto: a igreja é de Deus. Então, a primeira vez que ele vem falar da igreja é nesse capítulo 16 de Mateus. E a palavra igreja, ela vem do grego eklésia, que é formado por dois radicais, que significa, o primeiro deles significa assembleia, e o segundo, para fora, chamados para fora. Então, a palavra igreja, ela significa a assembleia dos que foram chamados para fora. E para fora da onde? Para fora do mundo. Então, a igreja é uma assembleia de pessoas. Em Atos, capítulo 17, versículo 24, nos diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Está evidente e claro, né, como a palavra diz, que Deus não habita em templos construídos, em santuários construídos por mãos humanas. Daí, o fato de nós não aceitarmos quando as pessoas dizem: eu vou lá na igreja, ou mostram um templo e diz: eis ali a igreja.
Por quê? Quando eu falo não aceitamos, não aceitamos no Senhor, não aceitamos de acordo com a palavra, mas não vamos discutir com ninguém por causa disso. Pelo contrário, devemos ajudá-las em amor a entender e ganhar esta visão celestial, uma visão que o Senhor nos deu e está de acordo com a sua palavra, que a igreja não é templo, não é lugar. Então, quando as pessoas falam, eu vou lá na igreja, não está de acordo com a palavra de Deus, se referindo a um templo. Aí talvez você que está me assistindo fala, mas o que tem isso? Não tem nada demais, já é uma cultura entre os irmãos. Ora, tem muita coisa assim, porque o diabo, ele é sujo, ele desejou ser semelhante ao Altíssimo. Então o diabo sempre deseja estragar o plano de Deus, deteriorar, danificar, trazer prejuízo ao propósito eterno do Senhor. E tudo que ele puder colocar em meio à igreja, colocar na sua vida, na minha vida, como mentira, como pedra de tropeço, para impedir que você cresça em vida, que conheça a verdade como o Senhor deseja, ele vai fazer. A vontade do Senhor, 1 Timóteo, é que todos os homens, 2, versículo 4, todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E não somente isso, mas no versículo seguinte ele diz que sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, conhecer a verdade é conhecer totalmente o Senhor, conhecer o seu propósito, a sua vontade para essa terra, para todos nós. Ninguém pode dizer que conhece plenamente a verdade, mas dia a dia estamos conhecendo. O Senhor tem nos revelado. Então, esses pontos que parecem ser inofensivos, parece ser simples, que não traz prejuízo a ninguém, traz sim. Por quê? Porque através dessas mentiras, ele consegue dividir o corpo de Cristo. Baseado em alguns pontos da verdade, muitos têm se reunido como um grupo, muitos irmãos têm se reunido como um grupo, praticando aqueles pontos essenciais que viram na palavra de Deus como uma verdade única. Ora, se você observar a grande maioria dos grupos que se reúne hoje, com um determinado nome, uma determinada denominação, tem a verdade. Eles possuem a verdade. A grande maioria. Tudo que se prega ali, a grande maioria, é a verdade. Está de acordo com a palavra de Deus. O que não pode é se dividir dos demais baseado naquela verdade. Achar que aquela é a única, que vocês estão corretos e os demais estão errados. Então nós, quando falamos de igreja, nós falamos como um corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12 mesmo, o apóstolo Paulo nos diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Somente vindo do próprio Deus essa comparação para ser tão perfeita como é. Comparar a igreja como um corpo humano. Ele diz, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. E ele continua nesse capítulo discorrendo sobre esse assunto, comparando a igreja a um corpo humano. Então ele fala, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, livres, e a todos foi dado beber de um só Espírito. Todos aqueles que receberam a vida de Deus, que são feitos filhos de Deus, se tornaram filhos de Deus. Quem são esses? De acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, são aqueles que receberam o Senhor, creram no Senhor como seu único Salvador. Deus mesmo os tornou filho de Deus. E aí então, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo começa a fazer uma comparação da igreja com o corpo humano. Se disser o pé, porque não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. O que o apóstolo quer nos mostrar através da palavra é que a igreja ela possui muitos membros, muitos filhos de Deus. E cada filho tem a sua função.
como um membro no corpo, assim como o nosso corpo humano tem vários membros, cada um tem a sua função, na igreja da mesma forma. É composta de muitos filhos de Deus, que são os membros. E cada um tem a sua função, mas não é pelo fato de um possuir uma função que é melhor do que o outro. Então ele continua dizendo, no versículo 18, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então quem colocou no corpo e quem deu a função e os dons aos irmãos foi Deus, como lhe aprouve, com um fim e com um objetivo. Nós vamos ver já. E aí, então ele continua nesse versículo, e no versículo 24, ele diz que Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Eu fico impressionado quando eu leio João capítulo 17, para ver o que ali foi a oração que Deus fez, que Jesus fez enquanto estava na terra como homem, por cada um de nós. Por mim e por você. Ali em João 17, há um versículo que ele diz, Pai, eu não peço somente por estes que estão aqui, se referindo aos seus discípulos. Ele falou, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, o Senhor orou por mim e por você, porque hoje nós cremos no Senhor por intermédio da sua palavra. E ali ele ora pela unidade, para que sejam um. Como Deus ama a unidade. Em Salmo 133 fica claro e evidente esse desejo. E por toda a Bíblia nós vemos isso, como Ele ama a unidade. Mas hoje o que vemos entre o povo de Deus? Alguns, como eu já disse, baseado em alguns pontos da verdade, se dividem dos demais, até mesmo fazendo críticas a outros irmãos, porque acham e pensam que aquela verdade que ele viu e se reúne baseado nela é a única e os demais estão errados. Tudo isso é estratégia de Satanás para poder dividir o corpo de Cristo. Porque um corpo dividido, uma família dividida, é fácil para vencê-los. Quando eu digo dividido, é cada um com objetivos e propósitos diferentes. Mas eu pergunto, por que eu falei que somente poderia vir de Deus tal comparação da igreja com o corpo humano? Porque é perfeita essa comparação. Esse capítulo 12 de 1 Coríntios é fantástico para vermos o que é a igreja. O nosso corpo humano é perfeito, tem muitos membros, cada um possuindo uma função. E eu pergunto para você, qual membro do seu corpo, você que está me ouvindo agora, você acha que é menos importante no seu corpo que você tiraria? Fala, eu não preciso dele, eu posso tirar isso aqui, eu desejo tirar fora. Responda aí para você mesmo. Qual membro você tira fora? É difícil. Todos eles têm uma função. Até a unha, que às vezes nem nos lembramos dela. Quando cai alguma coisa em cima do dedo aqui, você percebe que você tem a unha, porque ela protegeu. Aí, então você já sente dor. Mas todos os membros, embora tenham funções diferentes, o olho para enxergar, a boca para falar, mas todos num sincronismo perfeito, num organismo fantástico de vida, todos cooperam para um só objetivo. São muitos, mas ao mesmo tempo todos trabalhando na sua função com um só objetivo. Isso é o que Deus deseja da igreja. Ter uma fé única. A igreja, então, não é um local de reunião. A igreja não é um templo, muito menos uma escola de ensino. A igreja ela é formada e constituída de pessoas, uma assembleia de pecadores que se arrependeram e se converteram ao Senhor e foram perdoados. A igreja, eu anotei aqui alguns pontos, a igreja ela é composta de crentes, de pessoas espiritualmente mortas que hoje espiritualmente estão ressuscitadas em Cristo. A igreja é composta de pessoas soberbas que se tornaram humildes, de pessoas que reconhecem as suas fraquezas, que reconhecem que não são nadas, que depende totalmente do Senhor. É claro, também é verdade que tem muitas pessoas na igreja, filhos de Deus, que não reconhecem.
essa fragilidade, que não reconhece a dependência total do Senhor. Mas isso é um outro aspecto que o Senhor vai trabalhando em cada um. Mas o final de tudo isso é que todos reconhecerão. Então, o que Deus deseja? Chamou um povo para fora do mundo, do sistema do mundo, para separar a ele e trabalhar, né, a vida dele no interior para dentro dessas pessoas, para que através do homem, através das pessoas, a vida de Deus possa ser expressa nessa terra. Qual foi o grande erro do povo de Israel? Pensar que eles eram o único povo escolhido por Deus na terra. Na verdade, o que Deus desejava era, através do povo de Israel no Velho Testamento, alcançar outras nações e outros povos. Mas quando você acha que a salvação de Deus é só para você, que não precisa alcançar outras pessoas, você está contente com a sua situação e fala, meu vizinho, meu colega de trabalho, que se dane. Se está fazendo chacota quando eu prego o evangelho, quando eu falo do Senhor, problema dele, eu já estou salvo mesmo, ele que se vire depois. Ah, lá no final quero ver, quando estiver lá no julgamento de Deus, você vai se arrepender de tudo isso. Se a nossa atitude é essa, achar que as outras pessoas não têm nada com isso, está totalmente errado, estamos caindo no mesmo erro que o povo de Israel caiu. Por isso o Senhor deixou o povo de Israel e se voltou aos gentios, que somos todos nós, para que o propósito e objetivo de Deus seja alcançado nessa terra, que a sua vontade fosse feita na terra, como é feita nos céus. Ou seja, o propósito de Deus, estabelecer o seu reino na terra, como ele é nos céus. E aí então toda a humanidade tenha oportunidade de serem salvas por meio do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos diz, eu não me envergonho, capítulo 1, versículo 16, se não estou enganado, ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, a pregação do Evangelho não é um ensino de verdades, não é somente um ensino. Lógico que precisamos ensinar, precisamos conhecer a verdade. A pregação do Evangelho é a vida de Deus sendo expressa em nós, nosso viver. Não basta nós falarmos grandes lições, grandes verdades, mas se o nosso viver não expressa Deus, nosso caráter, nossas atitudes não expressam Deus. Então, dia a dia, o Senhor vai trabalhando em nós. Isso também não ocorre do dia para a noite. Não é porque eu sou um cristão, porque eu creio no Senhor, tenho a vida do Senhor, que eu sou perfeito. Não sou, não. Sou cheio de falhas, mas dia a dia, por meio de viver na presença do Senhor e tendo realidade com a vida de Deus, nós somos transformados. Então, a igreja, ela tem falhas também. E não são poucas. Muitos irmãos cheios de falhas. O que nós não podemos é olhar somente para falhas e criticar os irmãos que ainda apresentam falhas. Em Efésios aqui, ó, capítulo 5, versículo 26, o Senhor diz que Ele está santificando a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Através da sua palavra, Ele está efetuando um processo de santificação em cada um dos seus filhos que está na igreja, para apresentar a Ele mesmo, na sua segunda vinda, uma igreja, ou seja, um grupo de pessoas, seus filhos, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ora, se Ele está fazendo uma lavagem hoje por meio da palavra para apresentar no futuro a Ele mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito, é porque hoje a igreja ainda tem. Tem mácula, tem ruga, tem defeito. O problema é que se nós vamos nos reunir olhando apenas para o homem, olhando apenas para a humanidade natural do homem, nós desanimamos, porque todos têm falhas. Ontem, eu na minha casa, entrei na internet e pensei, falei, deixa eu acompanhar aqui e ver o que as lideranças, né, as lideranças nacionais e, podemos dizer, mundiais das igrejas que estão à frente aqui no Brasil hoje, os grupos, né, de denominação, que a igreja é uma só. Quando falamos igrejas no plural, é várias cidades, mas a igreja em uma cidade é única. Em Cosmópolis, onde eu estou, só existe uma igreja que é composta de todos os filhos de Deus, todos os irmãos em Cristo que creu e recebeu o Senhor, reside nessa cidade, nesse município.
Então a igreja é única. Agora, quando eu falo igrejas no plural, estou me referindo a várias igrejas, porque são várias cidades, igreja em São Paulo, igreja em Belo Horizonte, igreja em Tóquio, igreja em Anaheim. Então, várias igrejas, eu me refiro a cidades, assim como o Senhor falou em Apocalipse capítulo 2, ele mandou o anjo escrever cartas e enviar a 7 igrejas, e quando ele relata as igrejas, ele cita o nome de 7 cidades, está em Apocalipse capítulo 2. Mas não vou entrar nesse ponto agora dos aspectos da igreja, que é o aspecto local e o aspecto universal, que se refere ao corpo de Cristo. Então, eu estava me dizendo, né, que eu entrei na internet para ver o que as lideranças das denominações hoje, mundialmente conhecidas, aqui no Brasil também, que estão à frente, o que estavam pregando, qual o encargo deles. E aí então fiz uma pesquisa e comecei a acompanhar, e o resultado é que eu fiquei estarrecido, triste pelo que eu vi. Uma discussão interminável, um provocando o outro, reuniões e reuniões acontecendo com os irmãos e perdendo muito tempo, em vez de pregar a palavra de Deus, aproveitar o tempo, remir o tempo que nós temos, a oportunidade, a chance que temos de estarmos reunidos para nos apacentar mutuamente e desfrutar da palavra de Deus e crescer em vida, buscar luz na presença do Senhor. Perde-se muito tempo em discussão, um provocando o outro, um líder dirigindo aquele culto ao outro líder de outra denominação e provocando. E aí então depois vem o vídeo de resposta daquela provocação. Eu acho que eu assisti uns 6 a 8, mais ou menos ali, só de provocação, um provocando o outro. Puxa vida. 1 Coríntios, capítulo 7, há um versículo que eu lembrei dele. Capítulo 7, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 7, o versículo... Não me recordo agora aqui, não estou encontrando o versículo, mas enfim, é um versículo que diz que só aqui é capítulo 6, porque eu não estava achando. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis o dano? O Senhor, através do apóstolo, está nos dizendo que só o fato de haver demandas e contendas entre os irmãos já é completa derrota. Este é o objetivo do inimigo de Deus. Trazer contenda, trazer derrotas. Não é porque algum irmão tropeçou e te magoou que você vai condená-lo. As lideranças se provocam muito entre si e se esquecem do objetivo e do propósito de Deus, que é edificar o seu corpo. Em Efésios capítulo 6, há um versículo, capítulo 4, versículo 11, há um versículo que nos mostra que essas lideranças, esses irmãos que estão à frente, realmente foram estabelecidos pelo Senhor, mas com um propósito, com uma finalidade. Ele diz que Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, mas com vistas, ou seja, com o objetivo de aperfeiçoamento, ou seja, treinamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou seja, estabeleceu essas classes de pessoas para que elas possam ajudar a aperfeiçoar os santos, para que eles desenvolvam seus dons, se tornem ministérios de serviços com um fim objetivo comum, que é edificar o corpo de Cristo, que fala o final do versículo. Então o objetivo de Deus é esse, estabelecer as pessoas. E elas se esquecem dos seus objetivos e estão se atacando entre si, fazendo o jogo do diabo, o jogo sujo, e não percebem isso. Como eu falei no início, a comparação ao corpo de Cristo é perfeita quando Deus está falando da igreja. Às vezes pode acontecer do pé tropeçar e cair e trazer um dano ao corpo, né? Pode até trazer fraturas aí em alguma parte do nosso corpo devido ao tropeço que o pé teve em um obstáculo.
Agora, qual é a nossa reação quando nós tropeçamos e caímos? Nossa boca, que é um membro, fica olhando para o pé e amaldiçoando, maltratando, xingando, acusando porque ele tropeçou? Não, né? Nossa atitude é rápida, a boca já grita ai, já reclama, depende da dor, o olho também chora, o coração já sente, o cérebro sente a dor e a mão já corre para apalpar o pé para tentar amenizar a dor. Essa é a reação natural do nosso corpo. Por isso eu disse que é perfeito a comparação que Deus, através do apóstolo Paulo, faz da igreja. O que ele deseja é que quando nós vimos algum irmão tropeçar, nós, se não temos chance e oportunidade de ajudá-lo, nós podemos orar. Em 1 João, há um versículo, não me recordo onde está, acho que é no capítulo 5, que ele fala isso, que se nós vimos o irmão pecar, nós devemos pedir a Deus e ele vos dará vida. Essa é a atitude que Deus espera de cada um de nós. Então esse foi o sentimento que o Senhor me deu e havia muito mais ainda para dizer, mas o tempo acabou. Se o Senhor der a oportunidade, quem sabe na próxima reunião podemos dar continuidade a esse assunto. Espero que o Senhor ilumine a cada um que ouviu essa palavra, possa trazer luz, vida e edificação a todos que ouviram. Jesus é o Senhor.